Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Algumas considerações aqui sobre essa carta. Primeiro que nós temos apenas 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, embora seja possível que Paulo tenha escrito 4 cartas para aquela igreja, das quais 2 não foram preservadas. Então, nessa segunda carta, que talvez tenha sido a última das 4, nós vemos Paulo mais uma vez elogiando o estado da fé e também o aumento da prática de amor entre aqueles irmãos. Nós vemos aí no versículo 3, a vossa fé cresce sobremaneira e o mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, há um crescimento cada vez maior na fé e no amor. E aí nós vemos no versículo 4, versículo 5, versículo 6 até o 7 aproximadamente, o tema do sofrimento, da tribulação. Tem uma igreja que você certamente conhece, que tem como slogan: pare de sofrer. Aqui no Brasil nós conhecemos como Igreja Universal, mas em muitos países ao nosso redor essa igreja é conhecida como a Igreja Pare de Sofrer. Ela é conhecida mais pelo slogan do que pelo nome dela propriamente dito. Esse é um slogan mentiroso, um slogan que como é que é? Fugiu a palavra agora, mas é como se fosse algo sensacionalista, ou seja, é para chamar a atenção das pessoas. E na verdade é essa a essência da mensagem: pare de sofrer, como se a igreja fosse uma comunidade somente terapêutica. É claro que a igreja tem a sua função terapêutica no tratamento das pessoas, mas isso nunca acontece sem um confronto pelo Evangelho. E o que nós vemos aqui é que o sofrimento, na verdade, ele não é algo que deve estar ausente da vida do crente. Muito pelo contrário,
o sofrimento não há nada mais natural na vida do crente do que o sofrimento, do que a tribulação. O apóstolo Paulo diz aí no versículo 4, né, que ele se gloria daquela igreja. Quando ele vai nas outras igrejas, ele fala muito bem da igreja dos Tessalonicenses e do que Deus fez através da vida dele naquela igreja. E ele fala da constância da fé, né, em todas as perseguições e tribulações que aqueles crentes suportavam. Ora, como provar a constância da fé de alguém se não por meio das tribulações? As tribulações, o sofrimento, as provações são meios de Deus fortalecer, fazer aumentar a fé dos seus filhos, né? Então, nós vemos aí no versículo 5 que tudo isso é sinal evidente do reto juízo de Deus, não para que eles sejam punidos, não para que eles sejam condenados, mas para que eles sejam considerados justos. Então, quanto mais tribulações, perseguições e sofrimento nós suportamos por causa da nossa fé, e quanto mais nós vencemos e continuamos perseverantes em tudo isso, mais nós somos considerados dignos do reino de Deus. Portanto, a gente deveria ver como algo bom o suportarmos as aflições. E aí nós vemos aqui que ele vai falando daqueles que produzem a tribulação, daqueles que perseguem o povo de Deus. Embora a tribulação para o povo de Deus tenha um aspecto muito positivo, para aqueles que fazem essas coisas com o povo de Deus, para eles há só condenação, não tem esperança para eles. Olha as palavras duríssimas que Paulo escreve sobre eles, né? É justo, versículo 6, para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, é justo que Deus atribule aquele que produz a tribulação dos seus filhos, né? E a vós outros vem alívio. E sem dúvida o Consolador, que é o Espírito Santo, ministra alívio, consolo e conforto aos crentes. E olha o que ele diz a partir da metade do versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando Jesus voltar, ele vai se vingar de todos os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus. É isso que ele está dizendo. E isso aqui confronta uma série de ideias, de teologias que apontam para a universalidade da salvação. O fato é que só serão salvos aqueles que conhecem a Deus, aqueles que obedecem ao Evangelho de Jesus. Somente. Os outros não. E a Bíblia é muito clara, não há dúvida a respeito dessa verdade. Nós não podemos dizer, à luz da Bíblia, que aquelas pessoas que não tiveram um conhecimento claro de Deus serão salvas porque viviam na inocência. Não são inocentes os que não conhecem a Deus, não são inocentes os que não creem no Senhor Jesus Cristo e não vivem de acordo com a sua vontade. Não são inocentes. Ele diz no versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, quando Jesus voltar, ele vai ser glorificado no seu povo, ele vai ser admirado por todos os que creram nele, mas ele será um juiz e um executor terrível para aqueles que o rejeitaram
e que não quiseram ter um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. Então, ele diz ainda no versículo 11, por isso, diante de tudo isso, por causa de tudo, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça. Então, a tribulação, as perseguições, todo o sofrimento na vida cristã, ela tem uma função muito positiva, que é aperfeiçoar o crente, fortalecer a fé, né? E em tudo isso, Deus é glorificado. Se nós queremos viver para a glória de Deus, nós imediatamente estaremos também dispostos a sofrer por causa de Cristo, porque é no sofrimento, em grande parte é no sofrimento nosso, que nós glorificamos a Cristo, quando perseveramos em fé. E quanto àqueles que vivem uma vida aparentemente boa, tranquila, e que promovem o sofrimento dos crentes, estes não passarão ilesos pelo juízo de Deus. É algo muito, muito, muito sério. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até mais.